Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos orar, depois nós vamos ler alguns textos, vamos, com a ajuda do Senhor, meditar em um ponto específico nesta noite. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor. Obrigado porque podemos nos achegar a Ti, nesse momento em especial, como a Tua igreja reunida, Senhor. Assim te agradecemos por todos aqueles que neste momento se reúnem debaixo da realidade do Teu nome, para que toda a honra seja dada ao Senhor mesmo. Amém. Nos colocamos aos Teus pés, Pai. Senhor, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajuda, supra as nossas debilidades, tanto no falar como no ouvir, Senhor. Carecemos da ajuda do Teu bendito Espírito Santo. Cremos que Ele não só habita em nós, mas também passeia em nosso meio. Amém. Então ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos compreender um pouco mais da Tua grandeza, da Tua bondade, da Tua verdade. Toma este tempo aqui, nós Te bendizemos porque podemos nos reunir e nos assentar à mesa para cearmos contigo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em Ti mesmo. Nada somos, nada merecíamos. Hoje somos do Senhor. Aleluia. Bendito sejas, ó Jesus, para todos sempre. Amém. Vamos abrir primeiramente no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Destacar nesse texto, então, a simplicidade do falar do Senhor por meio da sua criação. Importante destacar aqui, não se ouve nenhum som. E ainda assim, então, eles falam. Próximo texto, Jeremias, capítulo 29. Lemos na quarta, vamos reler nesta noite, porque foi a partir do que ouvimos na quarta que o Senhor me conduziu a esse tempo, então, aqui, neste momento. Jeremias 29. Verso 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Mateus, capítulo 6. Verso 27. Então, de Jeremias, nós temos os pensamentos do Senhor a nosso respeito, são bem diferentes muitas vezes do que nós pensamos sobre nós e sobre os que estão à nossa volta.
Mateus 6, apenas o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, uma pergunta que a resposta está implícita, né? Nenhum de nós pode acrescentar nada à nossa vida. E um último texto, então, Romanos capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Apenas o verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, na quarta-feira, nós vimos um pouco sobre as intenções de Deus, né, que Deus intentou fazer. Então, vimos a realidade sobre a pessoa do seu Filho e a igreja. Com base nas intenções, nós vimos as ações de Deus, consumando tudo aquilo que Ele planejou, então, na obra de Cristo. E vimos, então, as afeições de Deus, aquelas manifestações, então, de certeza de que o Senhor não perde o controle, de que o Senhor não perderá nenhum dos seus, de que tudo está em suas mãos e de que, de maneira nenhuma, Ele deixará, então, que andemos como ovelhas sem pastor. E, meditando nisso durante a semana, a gente sempre fica, né, todos nós, revisitando, remoendo, o Espírito vai trazendo. E não sei se os irmãos vão se lembrar, um tempo atrás, eu trouxe um exemplo daquela relação do todo e da partícula. Lembra? Uma partícula isolada, ela é muito pequena e diante do todo, ela é quase insignificante. Quando nós olhamos para o universo, nós vemos muito isso, né? Nós achamos, por exemplo, que a Terra é muito grande, mas quando nós comparamos ela, então, ao universo, nós vemos que ela é um grão de areia ou até menos do que isso, né? E eu disse também que o todo, sem essa partícula, ainda que ela seja muito pequena, sem a partícula o todo não é um todo, né? Então há uma necessidade mútua para que o todo seja todo e a partícula tenha a sua posição de importância. E nós aplicamos isso, então, com relação a nós, né, de forma individual. A igreja do Senhor é uma realidade espiritual muito grande, mas ela não seria completa se o Senhor perdesse qualquer um dos seus filhos. Então, a obra do Senhor não seria perfeita se algum dos seus filhos, ou seja, uma pequena partícula desse corpo, ficasse perdida, então, por conta das ações desse, né? Nesse caso, desse membro. Então nós trabalhamos bastante essa realidade da importância individual para que o corpo seja então perfeito. E durante a semana então, eu me deparei com um momento na internet aí, um postzinho, e naquele post então, havia um jogo americano, norte-americano, de beisebol, e quando se perde a bola, então, a bola é lançada na arquibancada, então aquele que pega a bola fica com a bola. E nesse momento, então, ali, havia uma senhora de um lado e um senhor do outro, ele viu a bola, ele saiu e foi até a senhora e pegou praticamente no pé dela e levou e entregou para o filho dele, uns 4 metros de distância. A senhora, indignada, então saiu dali, foi lá e pediu a bola, dizendo que a bola era dela, porque caiu do lado dela, perto dela. O pai tirou a bola do filho e entregou para a senhora, e a senhora voltou, e o pai e o filho ficaram ali, então. Só que, segundo o registro, então, a câmera filmou isso. E, ao término do jogo, então, aqueles que eram responsáveis ali pela organização, foram lá, então, e presentearam esse menino com 2 bolas, que a irmã dele estava junto,
com mais alguns presentes, levaram esse menino então à sala VIP do ídolo dele. O ídolo dele deu um bastão assinado para ele e foi tudo então feito e filmado. E então a meditação, nesse pequeno trecho que eu vi, é justamente com relação a isso. Nós não conseguimos perceber como se dará o desdobramento da nossa vida. Então nós lemos alguns textos, especialmente o Salmo tão maravilhoso, que nós estamos aí vendo dia e dia, noite e noite, eles vêm e vão, e nós não percebemos às vezes a grandeza do Senhor, eles passam despercebidos aos nossos olhos, mas eles, como diz a palavra, nós lemos, eles estão anunciando a glória do Senhor. Vemos em Jeremias, então, que o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem para nós, pensamentos de paz. Em outro texto, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso. Vimos em Mateus, então, que por mais ansiosos que nós sejamos, é claro e notório que nós não vamos poder acrescentar em nada aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. E mais ainda em Romanos, não só não podemos acrescentar, mas todas as coisas que o Senhor planejou, elas vão cooperar para o bem do propósito, nós já sabemos disso em Romanos, especialmente na vida daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, nós não conseguimos perceber como que se dá esse desdobramento do que nós estamos vivendo. Ou seja, todos nós hoje passamos por situações boas e ruins. Agora, como que nós vamos, ou como que nós, seres humanos, determinamos se uma situação é boa ou ruim? Aqui está o X da questão. E preste atenção porque a meditação é curta e incisiva. Como que o ser humano, nós, sendo cristão ou não, nesse caso, como que nós determinamos se uma situação é boa ou ruim? Se ela é certa ou errada? Então nós temos alguns parâmetros de certo e errado, isso advém do caráter de Deus nos 10 mandamentos, e isso minimamente nos guia como comunidade, ou como pessoas neste mundo, mas em essência, nós não sabemos o que pode acontecer a partir de uma determinada situação, se essa situação, que aparentemente no momento é ruim, ela vai nos levar e nos conduzir a uma situação boa. Então nós julgamos as coisas, o ser humano faz assim, a partir da alma. Então todo ser humano julga as coisas boas ou ruins a partir da alma. Ou seja, você usa a mente e você raciocina. Isso é bom, isso é ruim. Você usa a sua vontade e você determina, não, isso eu gosto, isso eu não gosto. Você usa as suas emoções e eu uso as minhas emoções, e eu determino para mim que aquilo vai me fazer sofrer ou vai me fazer feliz. Então, quando o cristão não compreende essa relação do todo, de que o Senhor está no controle, então o que acontece com os momentos da vida desse cristão? Vem a ansiedade, vem as preocupações, vem um gozo exacerbado às vezes. Então, irmãos, o que eu quero que os irmãos percebam, da mesma forma que a partícula sem o todo não existe, e o todo sem a partícula não é o todo, todas as coisas que nós estamos vivendo, elas fazem parte do plano de Deus. Então o cristão precisa, de alguma maneira, pedir ao Senhor que fale isso ao seu coração, porque quando nós vamos andando para a alma, nós vamos dividindo aquilo que é indivisível. Então não tem como, irmãos, veja bem, não tem como nós confessarmos que Deus é grandioso, que Deus é soberano, que Deus está no trono, como o irmão João ministrou algumas vezes para nós professarmos isso, e ante algumas adversidades,
nós acharmos então que o Senhor perdeu o controle. Nós acharmos que aquela situação em si, ela está isolada. E muitas vezes nós somos tão egoístas que nós achamos que só nós estamos passando por aquela determinada situação. Então o que eu queria que os irmãos pensassem e refletissem é que nada do que nós passamos está separado. Nós é que fazemos separação de acordo com aquilo que achamos melhor ou pior. Então, quando nós estabelecemos alguns parâmetros de vida, muitas vezes esses parâmetros de vida são simplesmente almáticos. Então, eu sei que parece algo, e de fato é algo difícil de transmitir para os irmãos, até solicitei a ajuda do irmão João, mas é uma ação que deveria ser a vida cristã normal, ou seja, nós deveríamos olhar para as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas e, sem anular aquilo que plantamos e vamos colher, porque isso também está no controle do Senhor, Ele vai usar até os nossos descaminhos para moldar o nosso caráter, mas nós nunca deveríamos permitir que a nossa alma interferisse nessa relação do nosso espírito com o Espírito Santo. Porque quando a alma entra, então nós somos guiados pela mente, pela vontade ou pela emoção. E aí qualquer situação que nós passamos é motivo para que nós venhamos a raciocinar, nós venhamos a nos debater contra ou a favor da nossa vontade, contra ou a favor da vontade do outro, e nós venhamos sofrer de uma forma até mesmo desordenada. Quantas vezes talvez você foi num velório e você viu essa ação? Essa semana nós perdemos um casal, né? Eu conhecia o rapaz que morreu, rapaz não, o senhor, né? 67 anos. E foi um acidente assim, muito rápido, né? E eles morreram na hora. E o primo dele até faz academia com a gente lá, e a gente conversou um pouco. E eu estou falando isso porque ele citou que houve essa ação no velório. Um desespero muito grande. Por um lado nós entendemos, isso é normal. Mas entende que talvez isso para o cristão não deveria ser normal? Por quê? Porque o cristão sabe, quando morre aquele então que é irmão em Cristo, para onde ele vai. O cristão sabe que a morte é uma mensageira de boas novas, como já disse outro irmão. Então eu estou aqui extremando para a morte, porque a morte ainda é um inimigo que nos assombra, mas que não deveria, porque a palavra já diz que ela não pode, né? Destruiu a morte, destruiu o diabo, que pela morte gerava em nós pavor. Então essas pequenas relações é que eu queria que o irmão refletisse nessa noite e pudesse pensar um pouco sobre a sua vida, porque o grande X da questão dessa relação de nós definirmos o que é certo, o que é errado, o que é bom, é ruim, muitas vezes é a nossa justiça própria. E veja, irmãos, eu não estou fazendo apologia aqui a qualquer tipo de vida, não estou dizendo que qualquer tipo de erro Deus vai abençoar, não estou dizendo que nós não devemos ser responsáveis com as nossas atitudes, muito pelo contrário, mas de um todo, muitas vezes nós não largamos, nós não tiramos as mãos nossas daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e na vida do outro. E nós de alguma maneira, e aí entramos então nesse ramo da religiosidade, com muitas regras, e as regras nada mais são do que tentativas de cercear, na maioria das vezes, a intervenção do Espírito Santo. Quando nós temos, por exemplo, um culto pré-organizado, isso é uma regra. Que momento o Espírito então vai atuar? Não há momento. Nós temos isso e terminou. E nós às vezes fazemos isso com as nossas vidas, nós fazemos isso com a vida dos outros,
Nós queremos fazer isso com as vidas, às vezes, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos entes queridos. Então, irmãos, uma das maravilhas que todo cristão tem é o que a teologia chama de sacerdócio universal. E nós precisamos aprender a usar esse sacerdócio. O que é o sacerdócio? Você tem uma ligação direta com Deus. Isso, por um lado, é extraordinário. E, por outro lado, é extremamente de responsabilidade pessoal. E essas responsabilidades pessoais se ajuntam na unidade do corpo. Então, à medida que nós vamos avançando com o Senhor, nós precisamos desenvolver tanto esse lado do privilégio de termos liberdade nele, quanto o privilégio de responsabilidade. Mas isso é algo pessoal. Todos nós precisamos desenvolver. Muitas vezes nós temos o sofrimento como parâmetro de que o Senhor está nos punindo. Temos as bênçãos como parâmetro de que o Senhor está nos abençoando. Irmãos, como nós podemos definir isso? Quando nós olhamos a vida de Paulo, por exemplo, irmãos, a vida de Paulo, assim como a vida de José, é só derrota. Só derrota. A lista que Paulo traz em 2 Coríntios capítulo 10, se não me falha, dos seus sofrimentos é imensa. Imensa. No entanto, que os sofrimentos dele relatados estão aqui hoje, para que nós possamos ler e sermos consolados. E o consolo é, se ele passou por isso, por que nós não passaríamos? Agora, por que ele suportou até o fim e guardou a fé? Porque certamente, irmãos, o exemplo que ele tinha era o do Senhor Jesus, que morreu a morte de cruz e foi obediente até o fim. Agora, por que o Senhor Jesus pôde agir assim? Porque como homem, ele disse, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então ele poderia naquele momento, João capítulo 13, tolerar os seus discípulos. Eu os amo até o fim. Provavelmente Paulo compreendeu essa relação que nós estamos tratando hoje, de que nenhuma situação que nós passamos, ela está acontecendo isoladamente daquilo que o Senhor planejou. Mas Ele planejou sem anular a nossa responsabilidade. Então nós temos essa beleza do plano de Deus e a resposta do homem. Mas, irmãos, isso não se separa. A maravilha disso é que o Senhor continua no controle. E nós precisamos continuar respondendo. E mais uma vez, à medida que nós vamos tendo um relacionamento com o Senhor, 8, 9, 10, 15, 20 anos de idade cronológica, à medida que nós vamos avançando, nós precisamos aprender que nós temos liberdade e temos responsabilidade com o Senhor. Ninguém vai poder intervir na sua vida e te guiar a isso. Nós podemos nos ajudar como fazemos, mas, irmãos, cada um precisa ir aos pés do Senhor. Precisa rever os seus conceitos, rever as suas atitudes, mas nessa compreensão, nesse entendimento, tudo o Senhor vai usar para que seja formado em nós caráter. Nós vemos até mesmo enfermidade, muitas vezes permissiva pelo Senhor, situações, portas que se abrem como testes, portas que se fecham como testes, pessoas que são colocadas ao nosso lado como testes, pessoas que são afastadas para ver como está o nosso coração. Agora, o cristão precisa ser guiado pela certeza de que nenhum acontecimento está isolado. E mais, provavelmente Pedro,
inspirado pelo Espírito Santo, percebendo que o sofrimento já na época dele era crescente, ele vai dizer: armai-vos para sofrer. Então é um pensamento de preparação, irmãos, porque nós temos dito aqui, os dias são difíceis, cada dia mais. Mas, queridos, por um lado, perceba que nós estamos usando a nossa alma para definir que os dias são difíceis. Perceba que muitas vezes, por conta das nossas vontades, desejos, ambições, sonhos, os nossos dias estão ficando difíceis. Percebe que por conta das nossas emoções afloradas, os nossos dias estão ficando difíceis? Então será que ninguém vai desfrutar o que Paulo desfrutou? Em Cristo o meu sossego é imperturbável? E os meus recursos são inesgotáveis? Será que nenhum de nós nessa geração vai desfrutar disso, porque os dias aí fora são maus? Será que são mais maus do que os dias de Paulo? Ou será que nós temos mais liberdade hoje do que Paulo tinha na época dele? Será que não é a nossa alma que está guiando as nossas vidas? E nós estamos perdendo de vista aquele que está no trono? Então guardemos, irmãos, sem deixar de lado a nossa responsabilidade e o nosso privilégio, qualquer ação que você vier a passar, quer você tenha criado ou reagido a uma ação criada, tudo está no controle do Senhor. E nós seremos então responsáveis pelas nossas reações a essas ações que o Senhor tem gerado à nossa volta. Lembra quando o irmão João tratou a diferença entre provação e tentação? Quão importante essa diferenciação. Mas podemos pensar que para o cristão tudo é uma provação. Sim, nós temos tentações, né? Nós somos tentados, mas irmãos, o Senhor vai usar isso tudo para provar e formar caráter em nós. Amém. E se nós respondermos com simplicidade de fé. Essa semana eu conversava com um outro irmão em Cristo, de uma outra denominação, com uma outra forma, e aqui não cabe julgar a forma, quem somos nós. E é uma instituição muito grande no mundo todo. E eles têm então uma forma de que quando um profeta fala, todos se calam. Eles estavam numa conferência mundial, então, com alguma coisa para ser resolvida de importância a nível mundial. E esse irmão estava participando nessa conferência virtual. E num determinado momento, um irmão, então, segundo ele, lá do Amapá, do interiorzinho do Amapá, ele disse assim: ó, o Senhor me mostra isso, isso e isso, com relação àquilo. E todos eles terminaram a conferência e confiaram naquilo. E de fato aconteceu daquela forma. Não estou dizendo que essa é a forma certa, estou dizendo o momento dessa fé simples que nos falta. Nós somos muito questionadores, muito críticos, muito desconfiados. Na verdade, acho que todos nós estamos muito machucados, né, quando pensamos em religião. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver uma fé mais simples, mais confiante no Senhor, com mais calma nas nossas ações, com mais respeito ao outro, preocupado um pouco mais com o outro, no sentido de, por um lado nós estamos juntos, mas por outro lado, todos aqui presentes precisam desenvolver a sua vida pessoal com o Senhor. Talvez tirando aqui o Heitor, que é um dos mais novos, mas que já está trilhando aí o seu caminho com o Senhor,
Todos nós já temos capacidade suficiente para saber o que precisamos e não precisamos com relação ao Senhor. E nós vamos desenvolver isso. Não esperar que o outro desenvolva para nós. Então ajude-nos o Senhor para que possamos cooperar um com o outro. E cada um então faça a sua parte, sem esquecer que nenhuma ação que nós passamos está alheia à vontade do nosso Deus. Pai, mais uma vez nós te agradecemos. Obrigado pela simplicidade da tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós complicamos tanto e nós queremos apenas, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender que o Senhor está no controle, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, que o Senhor não perderá nenhuma das tuas ovelhas, que o Senhor não tira os teus olhos de sobre nenhum dos teus filhos. Essa é a experiência mais profunda de Davi. Para onde irei? Ali o Senhor está. Então, Pai, guarde-nos, orienta-nos, restrinja-nos em nossos caminhos, para que possamos de alguma maneira desfrutar de todas as coisas que cooperam para o bem da consumação do teu propósito. Te bendizemos, ó Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém. Vamos nos aproximar.